Você já se sentiu sobrecarregado ao tentar ajudar os outros e acabou esquecendo de cuidar de si mesmo? Sabe aquele momento em que você se pega pensando: por que eu estou tentando fazer tudo isso pelos outros e não consigo focar em mim? Pois bem, agora você vai entender o quarto traço de caráter, o masoquista, e como ele afeta nossas relações, nossa vida pessoal e profissional. Mas antes de entrarmos em detalhes, é importante esclarecer que o nome masoquista não se trata de alguém que gosta de sofrer fisicamente, mas sim de um traço de caráter que se desenvolve na nossa infância. Então, fique tranquilo, nós estamos falando de um aspecto comportamental e não de uma prática dolorosa. A formação do traço de caráter masoquista vai ocorrer entre os 2 anos e meio e os 3 anos e meio de idade. Nesse período, a criança está passando pelo processo de desfraude, aprendendo a controlar as necessidades fisiológicas. E, além disso, está ocorrendo a mielinização na região lombar, por isso é o controle dos esfíncteres. A dor existencial que leva à formação do traço masoquista é a humilhação. Essa sensação de humilhação, ela é decorrente de uma expectativa gerada em cima da criança, da necessidade de não desagradar. Mas como isso acontece? Durante o desfraude, a criança pode se sentir humilhada e pressionada, caso não consiga atender à expectativa das pessoas ao seu redor, dos adultos que estão com ela. Para evitar essa humilhação, ela vai tentar se controlar tudo, desde a musculatura, para não fazer o cocô na roupa, até a identificar a hora certa de ir ao banheiro. E isso faz com que a criança tensione a musculatura, tentando controlar tudo ao seu redor, para evitar essa humilhação, para evitar desagradar as pessoas, para evitar a quebra de expectativa. Ela precisa sentir que vai dar conta de fazer do jeito certo e no lugar certo. Masoquistas não sabem dizer não. Por isso, é interessante notar algumas características físicas no masoquista, como o aspecto quadrado na cabeça e no tronco, além de ter um bumbum mais chapado. Além disso, é comum que apresentem bolsas embaixo dos olhos, como se estivessem sempre carregando muito peso. Isso ocorre porque, desde cedo, o masoquista vai aprender a suportar coisas difíceis e carregar consigo essa carga emocional. Sabe aquela criança ou adolescente que não pode errar? Nunca. Que sempre precisa fazer tudo perfeito, tudo que faz, para não decepcionar os outros? Esse é o masoquista. Agora que nós entendemos a origem do traço masoquista, nós vamos poder falar sobre os recursos e como eles podem ser utilizados. Os masoquistas, eles são incríveis em consolidar informações e prestar atenção nos detalhes. Eles planejam, organizam as atividades com maestria, além de serem extremamente resilientes. Ou seja, conseguem se adaptar e suportar situações difíceis o tempo todo. Por exemplo, imagine que você trabalha em uma empresa e o seu chefe vai te pedir para você organizar um evento importante. Se você possui o traço de caráter masoquista alto, provavelmente você vai conseguir planejar e organizar tudo perfeitamente, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e obstáculos no caminho. Afinal, os masoquistas são conhecidos por sua capacidade de lidar com situações difíceis e de superar os desafios. No entanto, a dificuldade em dizer não e o medo de ser humilhado podem ser grandes problemas para os masoquistas. Eles acabam se sobrecarregando ao ajudar os outros e esquecem de cuidar de si mesmos. Eles podem estar sempre disponíveis para ajudar, mas, mesmo quando isso afeta o seu próprio bem-estar e a sua saúde emocional. O ambiente ideal para o masoquista vai ser aquele em que ele possa usar os seus recursos sistemáticos e não criticado. Afinal, a crítica sempre pode ser interpretada como humilhação, como um erro. O local onde essas pessoas incentivem a focar em si mesmos e não apenas nos outros vai ser fundamental para que o masoquista possa aproveitar toda a sua habilidade e se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Os masoquistas vivem nos 3 mundos, no pensar, no sentir e no agir. Eles são excelentes na ação e na execução,
realizando as coisas com atenção e perfeição. Mas também são pessoas sensíveis, que guardam muito os seus sentimentos e não os expõem. Além disso, eles são pensadores detalhistas e focados no planejamento e na organização. Pessoas com traço de caráter masoquista alto gostam de rotinas, de métodos, de processos, pois isso ajuda a evitar os erros com os quais eles não sabem lidar. É importante que mantenham seus momentos de caverna também, onde eles possam executar as suas atividades em paz, sem exposição, sem julgamento. E esses momentos são essenciais para que eles possam recarregar a sua energia e manter o equilíbrio emocional. Quando o masoquista consegue utilizar a sua força para alcançar os seus próprios desejos e sonhos, ele se torna um verdadeiro trator em busca dos seus objetivos. No entanto, se ele vive com pessoas que abusam dessa força, ele acaba usando-a para ajudar os outros em vez de priorizar a si mesmo, o que pode ser prejudicial para a sua saúde, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Os masoquistas são conhecidos por sentir a dor dos outros e querem ajudar, mas é preciso lembrar que cada um deve cuidar dos seus próprios problemas. Se você possui um traço masoquista alto, lembre-se de que não é sua responsabilidade resolver os problemas dos outros. Foque em usar a sua força para enfrentar as suas próprias dificuldades e alcançar os seus objetivos. Por isso, quem tem muito do traço de caráter masoquista deve buscar ambientes onde possa utilizar os seus recursos, ser incentivado e não sofrer abusos. É importante que cuide de si mesmo usando sua força para enfrentar os seus problemas e alcançar os seus sonhos, evitando se sentir culpado por não ajudar os outros e reconhecendo a sua valorização, suas habilidades e os seus recursos. Isso é fundamental para que o masoquista possa viver uma vida muito mais plena e feliz. É importante também lembrar que todos nós temos os 5 traços de caráter, não existem traços isolados. Entender nossos traços ajuda-nos a lidar melhor com as nossas dificuldades e potencializar as nossas habilidades. A análise corporal é uma ferramenta incrível para identificar o percentual exato dos seus traços e fazer você aprender a lidar com cada um deles. Te vejo lá na próxima aula.